Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje em mais um Meditando na Bíblia e estaremos meditando hoje nos 3 últimos capítulos de Números, que é o 34, 35 e 36, onde o Senhor continua dizendo para Moisés que ele dividisse a herança, repartisse as terras com o povo de Israel. Então, antes, de que eles tomassem posse da terra, Deus é um Deus organizado, que organizou tudo para que não houvesse confusão, para que não houvesse brigas entre eles por causa das terras. E ali no 34, o Senhor começa a dizer as fronteiras, onde seria o limite de cada um. E no capítulo 35 a gente vê quando nós falamos até anteriormente, os levitas, eles não tiveram direito a heranças, porque eles eram as tribos que dedicavam exclusivamente às coisas espirituais. Então a herança deles não era material, não era terrena, a herança deles era o espiritual. Mas ali eles tinham que morar em algum lugar, E ali o Senhor pediu que Moisés separasse 48 cidades. E dentre essas cidades, também haveria a cidade de refúgio, para que Deus separou 3 cidades para refúgio. Essa cidade para refúgio seria para aquelas pessoas que cometeram homicídio, sejam por espontânea vontade ou involuntariamente. Por quê? Para que elas não fossem mortas e apedrejadas e julgadas sem saber se realmente elas tinham cometido aquele crime porque elas quiseram, sem primeiro julgar, Então, elas iam para essas cidades e aonde já estavam os levitas, e sendo que eram os próprios levitas que faziam esse trabalho, de julgar, de trazer em julgamento se aquelas pessoas realmente cometeram um erro, se elas eram culpadas, se elas eram inocentes. Então, assim, elas pagavam, com essa habitação, elas moravam nessas cidades, que eram cidades de refúgio. Então, elas tinham que ir para essa cidade de refúgio, E ali estavam, essas 48 cidades, foram as cidades que eram consideradas cidades dos Coranims, dos Leviims, que eram a cidade dos sacerdotes e dos levitas. E ali tinha todo, um cuidado com aquele julgamento, com aquela investigação para saber se a pessoa era culpada, se a pessoa não era culpada, se ela era inocente, E no capítulo 36, mais uma vez, o Senhor vem falar das filhas, de Zelofate, Aquelas mulheres que elas pediram a Moisés, falaram, olha, nós precisamos também ter herança, Nós precisamos ter um lugar para nós morarmos. E ali o Senhor falou com Moisés que desse herança para elas. E ali o Senhor fala, que elas deveriam casar com as pessoas da tribo delas, porque ali cada um tinha que casar com a tribo deles. Eles não poderiam se casar, por exemplo, se um era da tribo de Ruben, o outro era da tribo de Naftali, não poderia se casar a tribo de Ruben com a tribo de Naftali. Eles tinham que se casar entre a tribo deles mesmos. Então a tribo de Ruben, as mulheres e os homens tinham que se casar entre eles mesmos, naquela tribo, porque Deus não queria mesclar aquelas tribos, Deus queria que mantesse, a tribo de cada um. Então ele falou com as filhas, com essas mulheres, Deus ordenou que elas se casassem com a tribo dentro da tribo delas, dos pais dela. E assim elas fizeram, Assim elas se casaram. Então Deus, ele é um Deus organizado, ele não é um Deus de bagunça. Nosso Deus, ele é um Deus que se preocupa com a nossa descendência, que se preocupa com a nossa geração e com as nossas gerações, E hoje nós temos visto uma confusão, Uma geração de famílias mosaicas, O que essas famílias mosaicas, Famílias todas misturadas, O pai não é o pai daqueles filhos que está com ele ali, já casou 1, 2, 3 vezes e vai tendo padrasto, vai tendo madrasta, vai tendo filhos de um, filho de outro, pais cuidando de filhos que não são seus filhos biologicamente dizendo, porque se casou de novo. Então, assim, Deus, ele se preocupa com a geração, ele se preocupa com a organização e com a preservação da família. E nós temos visto nos últimos dias, que nós temos vivido, que o inimigo, ele tem tentado destruir
essa estrutura organizacional e espiritual e emocional que Deus deixou para as famílias aqui na Terra, né? Deus é um Deus organizado, Ele é um Deus que se preocupa com a nossa linhagem, que se preocupa com as nossas gerações, né? Que nós possamos buscar no Senhor, né? Esse entendimento a cada dia, porque Ele nos ensina tudo, amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.